Você entra na sua garagem em uma manhã de sábado ensolarada e olha para o seu utilitário esportivo seminovo com um sentimento de orgulho. O sol reflete na pintura metálica e você sente que tomou a melhor decisão da sua vida ao adquirir esse veículo. Ele representa liberdade, segurança e o status de quem conquistou um lugar ao sol. Você segura uma mangueira de alta pressão em uma mão e um frasco de desengraxante potente na outra. Seu objetivo é simples: você quer que o motor brilhe tanto quanto a carroceria. Você levanta o capô e o som do metal se encaixando no suporte ecoa pelo concreto da garagem. O cheiro de óleo leve e poeira sobe até suas narinas. Você aperta o gatilho da mangueira e a água atinge o bloco do motor com uma força avassaladora. Você acredita que está fazendo um favor ao seu carro. Você acredita que remover aquela crosta de sujeira acumulada vai fazer o sistema respirar melhor. Mas o que você não sabe é que cada jata de água fria sobre os sensores aquecidos e cada gota de produto químico que escorre pelas vedações de borracha está iniciando um processo silencioso de autodestruição. Você está matando o seu motor lentamente, e o pior de tudo é que você faz isso sorrindo, acreditando que está economizando dinheiro em manutenção. O silêncio da rua é interrompido apenas pelo chiado da água batendo nas partes metálicas. Você direciona o jato para as conexões elétricas, pensando que elas são blindadas e resistentes a qualquer coisa. Você ignora o fato de que os carros modernos são computadores sobre rodas, equipados com dezenas de módulos sensíveis que não foram projetados para suportar a pressão de uma lavadora profissional. Enquanto a espuma branca dissolve a gordura, ela também penetra nos chicotes elétricos, iniciando uma corrosão invisível que só vai se manifestar daqui a 6 meses, quando você estiver no meio de uma rodovia escura e o painel acender como uma árvore de Natal. A sensação de limpeza é ilusória. O prazer visual de ver o alumínio brilhando esconde o fato de que você acabou de remover a lubrificação essencial de pequenas juntas e ressecou mangueiras que agora estão destinadas a rachar sob o calor intenso do funcionamento diário. Você termina o serviço e seca as bordas com um pano de microfibra limpo. O motor parece novo, como se tivesse acabado de sair da linha de montagem. Você entra no carro, gira a chave e o ronco suave do motor traz uma satisfação imediata. Não há luzes de erro ainda. Você fecha o capô e sai para dar uma volta, sentindo o conforto da suspensão e a altura privilegiada que só um utilitário esportivo proporciona. O movimento da estrada é suave e o isolamento acústico faz você se sentir protegido do mundo exterior. No entanto, enquanto você dirige, um pensamento começa a germinar na sua mente. Você se lembra de um vídeo que viu rapidamente sobre como os proprietários de carros seminovos estão sendo enganados por hábitos comuns de limpeza e manutenção. Você decide passar na oficina de um velho conhecido, um mecânico chamado Jorge, que trabalha com carros de luxo e utilitários há mais de 30 anos. A oficina de Jorge é um lugar que exala conhecimento. O cheiro de café fresco se mistura ao aroma de fluido de transmissão e pneus novos. Não há barulho excessivo de ferramentas pneumáticas, apenas o som baixo de um rádio antigo tocando música instrumental. Jorge está debruçado sobre o motor de um carro alemão usando uma lanterna pequena para inspecionar detalhes que ninguém mais veria. Quando ele vê você se aproximar, ele limpa as mãos em um pano cinza e sorri, mas o sorriso desaparece assim que ele olha para o seu carro estacionado na frente da oficina. Ele caminha até você sem dizer uma palavra. Abre o seu capô e passa o dedo sobre uma das mangueiras do radiador. Ele olha para você com uma expressão de preocupação genuína e pergunta se você lavou o motor recentemente. Você responde com orgulho que sim, que deixou tudo impecável. Jorge balança a cabeça negativamente e convida você para entrar e tomar um café. Sentado em um banco de madeira gasto, você ouve Jorge explicar que a limpeza agressiva é o maior inimigo dos motores modernos. Ele explica que os fabricantes projetam esses componentes para lidar com o calor e a poeira, mas não com a química abrasiva e a pressão da água que remoga a camada protetora dos materiais. Jorge conta que atende dezenas de clientes todos os meses que gastam milhares de reais para trocar sensores de oxigênio e módulos de injeção simplesmente porque queriam um motor bonito para mostrar aos amigos. Ele diz que o verdadeiro segredo de um motor durável não está no brilho, mas na integridade de suas conexões e na estabilidade térmica. Você começa a perceber que o seu conceito de cuidado estava completamente invertido. O que você chamava de limpeza, ele chama de negligência estética. A conversa avança para o mercado de carros usados e seminovos. Jorge revela que muitos vendedores de lojas de carros usados lavam o motor de forma extrema para esconder vazamentos de óleo e problemas de vedação. Quando você compra um carro com o motor brilhando demais, você pode estar comprando uma bomba relógio disfarçada de oportunidade.
Ele explica que um motor saudável deve ter uma leve camada de poeira seca, o que prova que não há fluidos escapando de onde não deveriam. Você sente um frio na espinha ao lembrar que escolheu o seu veículo justamente porque o motor parecia novo demais. O contrato de consciência que você tinha com a sua máquina começa a mudar. Você percebe que dirigir um carro moderno exige mais do que apenas pagar as parcelas e abastecer com gasolina aditivada. Exige entender os segredos ocultos que as montadoras e os manuais não contam de forma clara. Durante o trajeto, você passa por uma concessionária de carros novos. Os veículos estão alinhados sobre luzes fortes, prometendo perfeição e status. Você olha para eles com um novo olhar. Você se pergunta quantos daqueles motores já foram lavados para parecerem mais atraentes. Você se pergunta quantos compradores vão cometer o mesmo erro que você cometeu hoje. A atmosfera da estrada muda conforme o sol começa a baixar no horizonte. A luz alaranjada reflete no seu painel e você sente uma urgência de aprender mais. Você não quer ser apenas mais um motorista que segue mitos de manutenção ultrapassados. Você quer proteger o seu investimento e a sua segurança. Ao chegar em casa, você estaciona o carro e não sente mais aquela vontade de admirar o brilho do motor. Em vez disso, você pega o manual do proprietário e começa a ler as letras miúdas sobre cuidados com o compartimento do motor. Você descobre avisos vagos e instruções superficiais que parecem projetadas para não ensinar nada de útil. É como se a indústria quisesse que você dependesse inteiramente dos serviços autorizados, mantendo você na ignorância sobre como seu veículo funciona. O mistério aumenta. Você decide que amanhã vai procurar Jorge novamente para entender o próximo nível desse segredo. Você quer saber por que os carros modernos parecem ser feitos para durar apenas o fim da garantia e o que você pode fazer para quebrar esse ciclo de obsolescência programada. A noite cai e você fica sentado na sala, pensando na conversa com o mecânico. A sensação de que há um mundo oculto sob o capô do seu carro é fascinante e assustadora ao mesmo tempo. Você percebe que cada decisão que você toma, desde a forma como você acelera em uma subida até o produto que você usa para limpar os pneus, tem uma consequência a longo prazo. O seu carro parou de ser apenas um meio de transporte e se tornou um organismo complexo que você precisa entender. Você fecha os olhos e ainda consegue ouvir o som da água batendo no metal quente. Mas agora esse som não traz paz, traz um alerta de que o tempo está correndo contra você se você não mudar seus hábitos imediatamente. No dia seguinte, você acorda com uma determinação renovada. Você não vai apenas dirigir o seu carro, você vai entendê-lo. Você volta para a oficina de Jorge e o encontra organizando uma prateleira de sensores antigos. Ele olha para você e percebe que a semente da curiosidade floresceu. Ele convida você para observar um teste de diagnóstico em um veículo que acabou de chegar com falhas intermitentes. Você observa a tela do computador conectada ao carro e vê gráficos de ondas que representam a saúde do motor. Jorge explica que aqueles picos e vales contam a história real do veículo, uma história que nenhum polimento ou lavagem pode apagar. Você começa a ver a beleza na precisão dos dados e na verdade nua e crua da mecânica. A jornada de descoberta apenas começou. Você percebe que o título que você leu sobre parar de limpar o motor daquela forma era apenas a ponta do iceberg. Há segredos sobre a transmissão, sobre o sistema de arrefecimento e sobre a própria estrutura do chassi que você nunca imaginou. Você se sente como um explorador em um território familiar que de repente se tornou desconhecido. Cada componente do seu utilitário esportivo tem uma voz e você está finalmente começando a ouvir. A estrada à frente parece diferente agora. Ela não é apenas um caminho para um destino, mas um laboratório onde você vai testar seu novo conhecimento e garantir que o seu carro não seja mais uma estatística de falha prematura na mão de um proprietário desinformado. Jorge aponta para um pequeno componente plástico preso à lateral do bloco do motor. Ele explica que aquela peça custa R$700 e que um pingo de água fria em cima dela quando está quente pode causar uma microfissura invisível ao olho nu. Você observa o componente e sente um aperto no peito. A tecnologia que você tanto admirava agora parece frágil e vulnerável. O mecânico entrega a você um spray lubrificante especial de contato elétrico e diz que esse é o único produto que deveria chegar perto das conexões. Ele ensina que a manutenção preventiva é silenciosa e muitas vezes feia. Um motor saudável não brilha como um espelho. Ele tem a cor opaca do metal que trabalha sob pressão e calor constantes. Você decide que é hora de agir para tentar reverter o dano que causou na manhã anterior.
Sob a supervisão de Jorge, você começa a desconectar cuidadosamente os plugs principais que você inundou com a mangueira. Para sua surpresa, ao puxar o primeiro conector do sensor de fluxo de ar, uma gota de água escorre pelo plástico preto. Jorge olha para você com um olhar que diz: "Eu avisei", sem precisar dizer uma única palavra. Você usa o ar comprimido para secar a cavidade e aplica o spray protetor. Esse processo se repete por 2 horas. Cada conector aberto revela um pouco da umidade que estava escondida, pronta para iniciar o processo de oxidação que destruiria o sistema em poucos meses. Enquanto trabalham, Jorge compartilha o segredo final sobre os utilitários esportivos modernos. Ele explica que esses carros são projetados com margens de tolerância muito estreitas. Antigamente, os motores eram feitos de ferro fundido e tinham folgas generosas que aceitavam abusos. Hoje, os blocos são de ligas de alumínio leves e os sistemas de injeção operam com pressões tão altas que qualquer interferência elétrica mínima altera o consumo de combustível e a emissão de poluentes. Ele diz que a maioria dos proprietários vende o carro assim que a garantia acaba, porque temem os custos de reparo, mas que o verdadeiro segredo para fazer um carro durar 20 anos é nunca tratar o motor como se fosse uma peça de decoração. Você aprende que a melhor forma de limpar um motor é usar apenas um pano levemente umedecido em água e detergente neutro para remover o excesso de poeira das capas plásticas. Nada mais. Jorge enfatiza que a sujeira externa raramente causa problemas, mas a limpeza excessiva quase sempre causa. Ele mostra como verificar o nível do óleo e a cor do fluido de arrefecimento, sem precisar de ferramentas. Você percebe que o conhecimento técnico traz uma paz de espírito que o status da pintura brilhante nunca deu. Você não é mais apenas um usuário do veículo, você está se tornando um guardião da máquina. Ao final da tarde, você termina de revisar todos os pontos críticos. O motor não brilha mais daquela forma artificial e oleosa, ele parece real e funcional. Você agradece a Jorge e pergunta quanto deve pelo tempo dele. O mecânico balança a mão e diz que o conhecimento compartilhado é o pagamento. Ele pede apenas que você conte essa verdade para outros amigos que também gostam de lavar o carro no fim de semana. Você aperta a mão dele e sente o calo de quem entende a essência das coisas. Ao entrar no carro e dar a partida, o som parece ainda mais limpo. Talvez seja apenas a sua percepção mudada, mas você sente que o veículo agradece o cuidado correto. No caminho de volta para casa, você passa novamente pela mesma rua onde viu a concessionária. O sol está se pondo e as luzes da cidade começam a piscar. Você vê um homem em uma calçada com uma mangueira na mão, lavando o motor de um carro sedã luxuoso. Você sente uma vontade impulsiva de parar e avisar, mas percebe que cada pessoa tem seu próprio tempo para descobrir a verdade. Você continua dirigindo, sentindo a potência do motor responder aos seus comandos com precisão. A insegurança que você sentiu mais cedo desapareceu, substituída por confiança baseada em fatos e não em mitos de garagem. Ao chegar na sua garagem, você desliga o motor e ouve o estalo característico do metal esfriando. Esse som, que antes era apenas um barulho mecânico, agora soa como uma conversa. Você sai do carro e não olha para a lataria. Você olha para o chão, verificando se há algum pingo de fluido. Tudo está seco e perfeito. Você guarda a mangueira de alta pressão no fundo do armário de ferramentas e decide que ela nunca mais chegará perto do compartimento do motor. Você retira o frasco de desengraxante potente e o coloca na prateleira de produtos para limpar o piso da garagem. A noite está calma e você se sente realizado. O utilitário esportivo seminovo continua sendo um símbolo de conquista, mas agora ele também representa a sua maturidade como proprietário. Você entende que cuidar de algo valioso exige sabedoria para saber quando não intervir. A liberdade que o carro proporciona agora é real, pois você sabe que ele não vai falhar por causa de um erro seu. Você entra em casa e desliga o motor e ouve o estalo característico do metal esfriando. Esse som, que antes era apenas um barulho mecânico, agora soa como uma conversa. Você sai do carro e não olha para a lataria. Você olha para o chão, verificando se há algum pingo de fluido. Tudo está seco e perfeito. Você guarda a mangueira de alta pressão no fundo do armário de ferramentas e decide que ela nunca mais chegará perto do compartimento do motor. Você retira o frasco de desengraxante potente e o coloca na prateleira de produtos para limpar o piso da garagem. A noite está calma e você se sente realizado. O utilitário esportivo seminovo continua sendo um símbolo de conquista, mas agora ele também representa a sua maturidade como proprietário.
Você entende que cuidar de algo valioso exige sabedoria para saber quando não intervir. A liberdade que o carro proporciona agora é real, pois você sabe que ele não vai falhar por causa de um erro seu. Você entra em casa e desliga o motor e ouve o estalo característico do metal esfriando. Esse som que antes era apenas um barulho mecânico, agora soa como uma conversa. Você sai do carro e não olha para a lataria. Você olha para o chão, verificando se há algum pingo de fluido. Tudo está seco e perfeito. Você guarda a mangueira de alta pressão no fundo do armário de ferramentas e decide que ela nunca mais chegará perto do compartimento do motor. Você retira o frasco de desengraxante potente e o coloca na prateleira de produtos para limpar o piso da garagem. A noite está calma e você se sente realizado. O utilitário esportivo seminovo continua sendo um símbolo de conquista, mas agora ele também representa a sua maturidade como proprietário. Você entende que cuidar de algo valioso exige sabedoria para saber quando não intervir. A liberdade que o carro proporciona agora é real, pois você sabe que ele não vai falhar por causa de um erro seu. Você entra em casa e desliga o motor e ouve o estalo característico do metal esfriando. Esse som que antes era apenas um barulho mecânico, agora soa como uma conversa. Você sai do carro e não olha para a lataria. Você olha para o chão, verificando se há algum pingo de fluido. Tudo está seco e perfeito. Você guarda a mangueira de alta pressão no fundo do armário de ferramentas e decide que ela nunca mais chegará perto do compartimento do motor. Você retira o frasco de desengraxante potente e o coloca na prateleira de produtos para limpar o piso da garagem. A noite está calma e você se sente realizado. O utilitário esportivo seminovo continua sendo um símbolo de conquista, mas agora ele também representa a sua maturidade como proprietário. Você entende que cuidar de algo valioso exige sabedoria para saber quando não intervir. A liberdade que o carro proporciona agora é real, pois você sabe que ele não vai falhar por causa de um erro seu. Você entra em casa e desliga o motor e ouve o estalo característico do metal esfriando. Esse som que antes era apenas um barulho mecânico, agora soa como uma conversa. Você sai do carro e não olha para a lataria. Você olha para o chão, verificando se há algum pingo de fluido. Tudo está seco e perfeito. Você guarda a mangueira de alta pressão no fundo do armário de ferramentas e decide que ela nunca mais chegará perto do compartimento do motor. Você retira o frasco de desengraxante potente e o coloca na prateleira de produtos para limpar o piso da garagem. A noite está calma e você se sente realizado. O utilitário esportivo seminovo continua sendo um símbolo de conquista, mas agora ele também representa a sua maturidade como proprietário. Você entende que cuidar de algo valioso exige sabedoria para saber quando não intervir. A liberdade que o carro proporciona agora é real, pois você sabe que ele não vai falhar por causa de um erro seu. Você entra em casa e fecha a porta da garagem, deixando o carro descansar no escuro. Você sabe que amanhã, quando girar a chave, tudo estará exatamente como deveria estar. O ciclo de destruição silenciosa foi interrompido. Você venceu a batalha contra a negligência estética e salvou o coração da sua máquina. A história do seu carro não termina aqui. Ela recomeça com um novo capítulo de respeito pela engenharia e pela verdade oculta sobre o metal.